Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção no The Sims 3. Hoje vamos construir uma casa mais futurista. Eu vou construir ela no mundo de Oasis Landing, que veio na expansão no futuro. Então, vai ser essencial você ter essa expansão para poder baixar essa casa. Caso você não tenha essa expansão e for reproduzir essa casa no jogo de vocês, também vai conseguir. Tem várias adaptações que a gente consegue fazer nela. Mas vamos lá. O que é uma casa futurista? Nas minhas pesquisas, eu consegui concluir que uma casa futurista, na verdade, ela é uma casa com muitos itens tecnológicos na casa, sabe? Muitos itens avançados, principalmente para a época, né? Então, eu vou tentar usar o máximo dos itens da expansão no futuro. Itens que geralmente eu não uso nas minhas construções. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que eu tô fazendo essa construção mais futurista porque vários de vocês me pediram nos comentários e não é de hoje. Inclusive, eu sempre falo para vocês me lembrarem, comentando sempre: "Ah, Ângela, faz tal coisa", porque às vezes eu esqueço de fazer. E não é por má vontade não, gente, é porque realmente às vezes eu não consigo tempo para fazer naquele momento e depois eu esqueço. Então, quando vocês conseguem me lembrar nos comentários para eu fazer aquela construção que vocês querem, me ajuda demais. Esse é um dos exemplos. O pessoal sempre estava me falando: "Ângela, lembra da casa futurista?" E aí agora finalmente eu estou fazendo. Um outro elemento de uma casa futurista é ela tentar aproveitar, tipo, como se fosse assim, ser mais ecológica, né? Então eu queria colocar painéis solares, eu queria colocar itens assim desse tipo. E tem no The Sims 3, só que não no jogo só com as expansões. Eu teria que colocar uns itens da Store, que na verdade eu tenho ele, porque eu consegui baixar na época, que eram, se eu não me engano, vieram com um kit da Renault. Eu acho que era isso, eu não tenho certeza, gente. Mas eu tenho esses itens, só que eles não estão instalados nesse momento na casa. E aí eu fiquei na dúvida se eu colocava ou não, porque muitos de vocês não vão ter esses itens. E aí eu não sei se não pode dar problema para quem for baixar a casa. Então, se você tem esses itens, eu recomendo muito que você coloque nessa casa, porque eles vão super combinar com ela. No The Sims 2 também eu consigo colocar esses itens e eles já vêm no jogo mesmo, né? Então, me digam nos comentários se vocês querem uma casa mais futurista no The Sims 2, que aí eu crio ela para vocês também. No geral, uma casa futurista tem aqueles moldes de construção, moldes arquitetônicos, vamos dizer assim, de uma casa contemporânea, moderna contemporânea, né? Então tem muitos detalhes e coisas que a gente usa. Muitas casas modernas, contemporâneas que eu fiz, poderiam ser consideradas casas futuristas. O que vai diferenciar essa mesmo é porque eu vou usar muitos itens, por exemplo, no lugar de escadas, eu vou colocar aquele elevador tipo de teletransporte. Então é bem legal isso. Gente, agora eu vou usar o cheat Bullprop. Bullprop é no The Sims 2, né? Eu vou usar o Constraint Floor Elevation False e vou nivelar para conseguir essa altura de parede mais baixa e conseguir acompanhar esse trecho aí. É isso aí porque eu vou colocar um teto de vidro daqui a pouco. E vai ser uma cobertura pequena, mas uma cobertura para garagem. Eu achei que ficou bem legal e esses itens vieram na expansão no futuro e estão lá junto com os tapetes. Caso você não tenha usado eles ainda, são bem legais para fazer esses tetos de vidro, assim, eu gosto bastante. Mas geralmente eu não uso porque muitas vezes as construções que eu ando fazendo são com o jogo base. Já conhece os parceiros e amigos do canal? Eles estão aqui na descrição do vídeo. Se puder, passa lá e se inscreva. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e às vezes no The Sims 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Gente, esse negócio do Constraint Floor Elevation que eu falei pra vocês, que eu nivelei a parede mais baixa, eu ensino a fazer lá na playlist de tutoriais de construção. Por isso que eu sempre indico vocês a verem essa playlist. Mesmo que você saiba fazer várias coisas, pode ter alguma que você não sabe fazer. E mesmo quando a gente sabe fazer, é muito bom relembrar elas
para servir como inspiração. Eu mesma vira e mexe dou uma olhada nelas lá para me inspirar com coisas que eu ensinei vocês a fazer. Não sei se vocês entenderam. Acontece bastante. Eu queria agradecer também o feedback que vocês têm dado para mim sobre essa narração um pouco mais solta, sem ter os roteiros que antes eu sempre fazia. Eu gosto dos roteiros, principalmente porque depois eu conseguia colocar as legendas mais facilmente para o pessoal que assiste, que usa outras línguas, como espanhol, inglês, né? E até outras de outros países. Eu tinha bastante visitas da Polônia e lugares assim, sabe? Rússia. E agora tá um pouquinho mais complicado de eu colocar as legendas, porque o áudio, como vocês podem ver, tá bem mais livre. Mas por outro lado, vocês têm me dado um feedback muito bom sobre essa narração, assim, então eu devo continuar assim. E eu acredito que eu vou conseguir colocar legendas nos tutoriais. Então eu acho que o principal vai acontecer, né? As legendas nos tutoriais. Outra coisa boa de eu estar gravando assim é que eu consigo gravar vídeos mais longos para vocês. Isso é uma das coisas que vocês também pediam para mim. Para gravar vídeos mais longos, porque eu geralmente conseguia fazer vídeos lá de 5 minutos, no máximo 10 minutos, 8 minutos, geralmente. E como eu diminuí um vídeo na semana, eu já falei isso várias vezes para vocês, mas como eu diminuí um vídeo na semana, agora eu consigo gravar vídeos maiores. Por exemplo, hoje o vídeo inicialmente estava beirando os 20 minutos, mas agora está em torno de 17. Vamos ver até o final do vídeo como é que vai ficar. Mas então, eu consigo gravar vídeos um pouquinho maiores, pelos dois motivos. Por eu ter diminuído um vídeo na semana e também por estar fazendo essa gravação de áudio assim mais livre. Como eu disse, eu gosto de fazer a gravação por roteiros, é bem mais cômoda, é bem mais segura, eu não erro tanto no que eu tô falando, eu não fico com tantos Mas como o feedback de vocês tem sido bom, eu vou continuar. Se uma hora vocês não gostarem mais assim, por favor me avisem, tá? Eu sempre gosto das críticas construtivas, eu só não gosto quando acontece algum comentário assim que não é construtivo. Então, como vocês viram, eu tirei ali a parte de baixo das paredes porque eu quero que no início a construção não era para ser de containers, vou falar a verdade para vocês. Era para ser só uma construção assim como se fossem de módulos assim mais desconectos, assim como se fosse uma coisa assim mais pré-moldada. E provavelmente a casa ia ficar toda branca. Por vários motivos, até porque o branco reflete melhor a luz solar e aí não esquenta tanto o interior da casa. Eu cheguei a pesquisar bastante sobre as casas mais ecológicas e também casas mais futuristas. E muitas delas são brancas quando você pesquisa na internet. E então a minha ideia inicial era de deixar elas brancas, mas como vocês viram na thumbnail do vídeo, já tem várias partes azuis e eu acabei colocando preto também, depois eu vou falar melhor disso pra vocês. Mas eu pensei, porque ficou muito com cara de container. Parece módulos de container, só que módulos pequenos, porque o container geralmente é mais comprido, né? Mas tem um modelo de container que ele é mais curtinho, então ficou parecendo como se fosse aqueles containers curtinhos. Até se vocês gostarem muito desse tipo de construção, me avisem, porque daí eu posso fazer uma de containers compridos, com uma casa maior. E até eu achei que eu ia conseguir encaixar mais quartos e tudo nessa casa, mas no fim ficou um pouquinho apertadinho e eu vou ter que fazer várias alterações nela até o final do vídeo, então fica até o final para você ver. Agora você pode ajudar o canal clicando no botão valeu, que fica próximo ao like, e doar qualquer valor. Assim você ajuda o canal e o seu comentário ganha um destaque. Mas se você quer ajudar o canal sem gastar nada, basta assistir os vídeos até o final, não pular os anúncios, deixar um like, um comentário, se inscrever se não for inscrito e, se puder, compartilhar esse vídeo com um amigo. Olha, agora eu tô fazendo algo parecido com o que eu fiz lá na garagem. Só que aqui vai ser uma cobertura tipo para uma mesa, como se fosse para um churrasco. Essa mesa vai fazer
como se fosse um complemento para uma piscina que eu vou colocar ali do lado. Daqui a pouco vocês vão ver. Esse aumento ali que eu tô colocando de fundação, eu vou colocar um tapetinho. Do mesmo jeito que eu coloquei ali na frente, eu vou colocar, na verdade, 2 ali. Vocês já vão ver isso. E eu uso uma textura de como se fosse mais próxima da grama que a gente já tem, para ficar simulando uma grama mesmo. E depois eu coloco árvore, tanto aqui quanto lá, como se fosse assim um canteiro elevado. Eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa. E no The Sims 3, principalmente aqui nessa vizinhança, nesse mundo aqui, tem bastante casas usando esse tipo de coisa, sabe? Porque dá um ar assim mais de uma casa mais moderna, futurista, não sei. E eu gosto bastante, dá níveis assim pra casa. Eu coloquei a piscina ali e depois eu vou mudar a cor dela, mas isso vocês vão ver depois. Eu usei essas janelas redondas, que é uma coisa que eu dificilmente uso. Que nem eu falei pra vocês, porque geralmente eu tô fazendo casas, principalmente por causa do mundo Monte Rubro, eu tenho usado bastante elementos, aberturas para as casas que são do jogo base. Então eu não tenho usado tanto essas janelas redondas, mas eu acho que elas combinam perfeitamente com esse tipo de construção e também com as casas containers. E aí eu coloquei as janelas redondas nas laterais dos containers e nas pontas eu coloquei aquela janela que é mais quadradinha. Então você pode ver que virou quase que um padrão. Nas pontas ficou a janela quadradinha e nas laterais de cada container tem a janela redonda. Claro que não ficou em todas as pontas, em todos os cantos, até para a gente ter um aproveitamento melhor depois na hora de mexer na casa. Como eu já tinha dito, eu vou fazer como se fosse containers. Na verdade, era para ser como se fosse um teste. Mas, quando eu coloquei as texturas de container, principalmente essa azul, eu fiquei encantada, gente. Vocês sabem que eu tenho uma quedinha pelo azul, né? E aí, esse azul eu achei que ficou tão bom aqui, ainda mais que combinou com a piscina. Depois eu vou dar uma adequada na cor dela para ficar mais combinando ainda. E o restante dos containers eu deixei preto. A fundação, que é como se fosse a parte em alvenaria, eu deixei branca. Depois eu vou fazer um adendo lá do outro lado e vocês vão ver mais pro finalzinho do vídeo. E ela vai ser branca. Mas no restante a casa ficou azul, como se fosse esse azul metálico ali de container, e preta, com detalhes em branco. Todas as aberturas ficaram brancas. Ali nos fundos, como eu falei, eu coloquei uma mesinha como se fosse para churrasco. Eu também coloquei aquele elevador que eu falei, que é como se fosse de teletransporte, e eu começo fazendo a cozinha. De início eu coloquei um fogão, uma geladeira, uma lava-louça e um triturador de lixo. Só que eu vou mudar isso, tá? Então até o final do vídeo a gente vai mudar um pouquinho isso. Eu coloquei uma mesa também para 4 sims, então essa casa é pensada para 3 a 4 sims, na verdade mais para 4. Então você pode ter um casal com 2 filhos, que vai caber tranquilamente aqui. Ali do lado eu fiz a sala de estar e TV. A TV, vocês vão falar, cadê a TV? A TV é aquele totem que tá encostado lá na parede. E aí depois no tour vocês vão poder ver que a TV se acende. Eu também coloquei uma estante de livros e algumas plantinhas. Eu achei que ficou bem interessante. Vamos pro andar superior. Aqui eu tinha pensado em colocar 3 quartos, mas logo eu percebi que eu não ia conseguir fazer isso. E inclusive eu vou ter só um banheiro aqui atendendo esses 2 quartos. Não era a minha ideia inicial. Eu pensei em ter um banheiro atendendo os quartos de solteiro e um banheiro para fazer o quarto de casal, uma suíte. Mas não deu. O espaço é muito pequenininho e depois eu vou aumentar um banheiro lá embaixo. Então, eu coloquei ali no hall, quando sobe com o elevador, eu coloquei como se fosse um mini home office, com uma mesa e cadeira. E no quarto de solteiro, como eu não consegui fazer 2 quartos, eu coloquei um beliche. E tem ali o guarda-roupa, um espelho, é bem pouca coisa, porque as casas minimalistas também têm disso, são as casas minimalistas. As casas futuristas têm um quê de minimalista, elas, na verdade um quê não, elas são bem minimalistas. E isso é uma coisa que geralmente eu já trago nas minhas construções, não tem tanta decoração, não tem tantos móveis, tudo que tem geralmente tem uma função. Então, aqui ficou bem nesse esquema, né? E ficou tudo muito minimalista. O banheiro, então, a gente acessa ali pelo hall.
e ele atende o quarto de solteiro e o quarto de casal. Como eu disse para vocês, mais uma vez, eu estou usando itens da expansão no futuro, a maioria deles pelo menos, então geralmente eu não uso essas camas. Mas a cama de solteiro até não me incomodou tanto, mas a cama de casal não é o tipo de cama que eu gosto de usar. Mas tem que sempre ter uma primeira vez, né? Aqui embaixo que eu falei que eu fiz umas alterações na cozinha. Eu troquei o fogão por um sintetizador de comida, que é uma coisa bem futurista. E também eu fiz um espacinho de alvenaria ali nesse cantinho. Eu coloquei aquele banheiro que faz tudo. Tipo banheiro de barco, sabe? Mas é da expansão no futuro. Então você pode fazer xixi, o número 1, o número 2, e tomar banho ali. Então ele é bem completinho. E coloquei a lavanderia ali nesse cantinho. Caso você não tenha os itens de lavanderia, é só tirar. E pode fazer um banheiro tradicional. No fim, eu fiquei com medo de ficar faltando algumas coisas. E eu acabei trocando de lugar alguns eletros e colocando de volta a geladeira que eu tinha tirado. Eu pensei que com o sintetizador não ia ter necessidade de geladeira, mas fiquei com medo de não deixar uma geladeira. Acabei passando o triturador de lixo e a lava-louça para o outro lado e colocando uma cafeteira em cima. Então a cozinha ficou bem mais completa agora dessa maneira, tem bem mais itens e eu acho que ficou bem mais funcional. Então se você quiser pode trocar o sintetizador por um fogão e vai ficar tudo bem. Essa casa, assim como todos os lotes que eu faço, estão disponíveis para download gratuito lá no blog. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. Já conhece as redes sociais do canal? Me siga no Instagram e conheça o nosso servidor no Discord. É uma comunidade muito bonita onde a gente ajuda com o que sabe e é ajudado quando precisa. Como eu disse para vocês, agora aqui na sala a gente pode ver a TV ligada. Ela na verdade é aquele totem lá na parede. E também temos o elevador que é tipo de teletransporte. É muito legal ver os Sims usarem. Não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada para comentar, diga The Sims 3 ou Casa Futurista. Seu like e seu comentário ajudam muito o canal e são um incentivo para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de me dizer se querem uma casa parecida no The Sims 2. Até o próximo vídeo!